Muy bien, bueno, pues en el marco de nuestro congreso, 10º Congreso Internacional de Raíces, bueno, tenemos ahora la participación importante, relevante, del doctor Paulo Fossati de la Universidad La Salle de Brasil, con la conferencia Retos de la Gestión Educativa en Tiempos de Cultura e Innovación. Me voy a permitir leer algunos datos del doctor Paulo. El doctor Paulo Fossati tiene estudios de doctorado por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, con un postdoctorado en Ciencias de la Educación e investigador asociado en la Universidad de Algarve, magíster en Psicología Social e Institucional de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, licenciado en Filosofía y en Psicología, también por la Universidad del Valle de Río, y un posgrado en Neurociencia del Desarrollo Humano. También es profesor e investigador del programa de posgrado de la Universidad La Salle, así como también el coordinador del grupo de investigación Gestión Educativa en diferentes contextos. Actualmente es decano de la Universidad La Salle en Brasil y presidente de la Asociación Nacional de Educación Católica en Brasil, desde los periodos 2014, 2016 y 2018-2020. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Paulo Fossati y esperamos que se sienta a gusto como en casa el día de hoy en nuestro congreso, pero sobre todo que nos oriente, que nos ayude también en algunas reflexiones que podamos realizar. Con ustedes el doctor Paulo Fossati. Muchas gracias a todos, buenas tardes, es con mucho gusto que estoy acá esta tarde con todos los participantes de las RIAICES para podermos continuar nuestras reflexiones y principalmente mi aporte sobre las investigaciones que estamos haciendo. Como se ha dicho en mi currículo, soy investigador de la maestría y doctorado en educación de nuestra universidad. La investigación es sobre la gestión de las instituciones de enseñanza básica y enseñanza superior. Si estudiamos los temas emergentes de nuestras instituciones en educación, en la gestión, estoy hoy trayendo datos importantes, principalmente de los últimos 2 años, cuando nuestro grupo de investigación, hemos investigado sobre los efectos de la pandemia para nuestros tiempos en una cultura de la gestión de la innovación. Y voy a empezar mi presentación exactamente con una idea de doctor Emilio, que habló ahora ante yo, cuando decía que un tipo de universidad es el tipo de la universidad de la innovación y de la universidad del emprendedorismo. Entonces, el primer punto que nuestro equipo de investigación ha se ocupado es que para atender las urgencias de la gestión educativa en el siglo XXI es tenermos una gestión emprendedora. ¿Y por qué una gestión emprendedora? Estamos convencidos con nuestros estudios y nuestra realidad que la universidad que nos ha traído hasta entonces, a la universidad que nos acompañó hasta este momento, no nos llevará al futuro que necesitamos, porque esta universidad ha atendido bien un pasado, un presente muy cercano, pero
Hoy necesitamos de una universidad emprendedora para que esta universidad emprendedora pueda generar resultados, produtos como obrigação para ser diferente do que hemos sido hasta el momento. Portanto, necessitamos sim de um novo mindset, de um novo currículo para aportar novos produtos. Eu he participado del SAL Summit em Espanha em outubro último. E lá tínhamos de la SAL Summit ao redor de 1.100 startups. Todas elas estavam trabalhando com high-tech. A grande maioria de las que eu he hablado me diziam que não veniam de las universidades, e isto é questionador para nós todos. Se queremos uma universidade empreendedora, porque a grande maioria das startups não estão nascendo dentro de nossas universidades. Então, isto é um ponto para que Riaices pueda pensar o que o Dr. Emílio traía como terceiro modelo de universidade inovadora e empreendedora. Segundo ponto de nossa investigação de los últimos 2 anos, como um grande reto de nossa gestão de educação, não somente em Brasil, mas no mundo, a velocidade da toma de decisões. A pandemia, por exemplo, nos mostrou que uma vacuna que se levava um tempo de 5 anos ha se dado resposta em 1 ano. Decisões da universidade, 1 ano, hemos reduzido para 1 mês, para 1 semana, e às vezes tomar uma decisão para 2, 3 dias. Ou seja, a velocidade da toma de decisões da sociedade, do governo, das empresas, a urgência, como era a urgência para criar a vacuna para a Covid-19, nos disse que não podemos ser academicistas com tanto tempo para tantas charlas, tantas discussões, pero se responsável, se método científico, se não ser impulsivos, pero a universidade não pode perder seu tempo para poder dar respostas e produtos à la sociedade. Eu sou também reitor de nossa universidade. Hablo muito com os empresários, hablo com as pessoas que recebem nossos egresados. E, de hecho, querem pessoas que tenham velocidade em la toma de decisões, não têm o tempo acadêmico, e este é uma aprendizagem para todos nós. Creio que a partir da pandemia, de hecho, nós somos mais os mesmos quando se habla em universidade. Uma terceira conclusão, um terceiro reto que hemos aprendido em estes 2 últimos anos em nossas investigações. E digo investigações porque em todas as lâminas, os slides abaixo, os textos científicos de nosso grupo de investigação que está profundizando isto todo. Estamos el mundo todo, não somente Brasil, não somente América, mas todos os continentes, vivendo a migração de um mundo analógico para um mundo digital. Eu sou uma geração analógica. Quantos como eu, de cabelo branco, somos analógicos, pero se queremos continuar trabalhando em educação, dando respostas em educação e respostas significativas para a educação, necessitamos sim
pobres ou não, mas lutar pela equidade social para que todas as populações, todos os pueblos, as escolas participem da inclusão digital. Por outro lado, estamos em Brasil literalmente elaborando o luto de uma educação analógica que nos sirve, mas que não dá respostas mais às urgências educativas de nossos tempos. Um exemplo bem concreto: quando chegou a pandemia em Brasil, nos pegou muito desprevenidos em março do ano 2020. Um grupo muito significativo de universidades, literalmente por vários meses, não sabiam o que fazer. Não tinham classes nem em linha, nem presencial, porque a pandemia não permitia presencial, e a pandemia permitia em linha, pero os maestros não tinham formação. Outras pessoas, outras instituições tinham algumas pessoas em processo de iniciação. Nossa Universidade La Salle, desde o ano 2016, com um convênio com a Google for Education, hemos estado em Vale do Silício, hemos desenvolvido uma plataforma específica La Salle e Google, hemos formado os maestros, formado as mentorias com nossos estudantes, os innovators, e nossa universidade, por exemplo, não se quedou solamente um dia sem classe, porque no dia 16 de março de 2020, quando decretamos que a pandemia não permitia mais nos encontrarmos presencialmente, um dia depois, o dia 17 de março, todos nossos maestros, como eu que sou maestro de la maestria e doutorado em educação, estávamos em linha trabalhando com os alunos, com os estudantes. Então, um grande reto para a gestão das instituições de enseñanza básica ou superior, formal ou não, é como educarmos e buscarmos nossa alfabetização para o mundo digital, quando vinhamos de uma cultura analógica, e a pandemia dijo de ayer para hoy, temos que cambiar e cambiar muito. Acá um dato de las escuelas de Brasil, de la Associação de las Escuelas e Universidades Brasileiras. Este é um desenho que nos diz, ao menos em Brasil, e como tendência para o mundo, para que os administradores se deem conta que as possibilidades didáticas pedagógicas a partir de agora para o futuro, em la pasantía, el período de la pandemia, después de la pandemia, tenemos dos tipos de presencialidad. La presencialidad con las clases, con las expositivas presenciales, con las clases prácticas presenciales síncronas aqui em mi lado esquerdo superior, e presencial à la direita superior, presencial assíncrono, quando temos atividades práticas supervisionadas, estudos fora da universidade, investigações, projetos que acontecem com as presenças de las pessoas em diferentes lugares, diferentes direções. E por um outro lado, vamos continuar acá abaixo, inferior esquerdo, com a virtualidade síncrona, como o Brasil, hasta agora, em muitas situações, continua com a virtualidade síncronas, com as classes expositivas remotas,
com las demonstraciones y simulaciones virtuales, juegos de negocios y así adelante. Y por otro lado, en el canto inferior derecho, tenemos también el virtual asíncrono, y cuando hablamos de asíncrono, la posibilidad de los alumnos estudiarem cuando tienen su disponibilidad de tiempo. Pero que quiero llamar atención con esto es que a partir de ahora no tenemos la dualidad, ou es presencialidad síncrona ou es virtualidad. Tenemos presencial síncrona ou assíncrona, virtual síncrona, en línea asíncrona. Otro punto importante de esto, que se hasta la llegada de la pandemia, nuestras investigaciones decían que todos nosotros, no solamente en Brasil, mas América también, éramos las personas usuarias de la inteligencia artificial, éramos usuarios, pero la pandemia ha solicitado a todos nosotros de la gestión, de la educación, incluso los estudiantes, para sermos el movimiento de sermos productores de contenido. Y aquí una cuestión importantísima para aquellos maestros que tienen miedo. La inteligencia artificial va a quitar mi puesto, la inteligencia artificial va a quitar el lugar del maestro. No se nos incluímos en el grupo que sabe producir contenido, porque al producir contenido estamos hablando de nuestra storytelling, de nuestros valores, de nuestra singularidad, de nuestra forma de encantar personas. Entonces parece muy simple, pero es un cambio muy significativo. Tenemos una primera misión que es incluir las personas en el mundo digital. Segundo punto, para los maestros y para los directivos, sermos productores de contenido en este mundo digital. Otro punto que nuestras investigaciones han comprobado, que principalmente en el periodo de la pandemia, no solamente hemos cambiado nuestras prácticas, mas como dice Foucault, primero cambiamos los vocabularios, las palabras, y las nuevas palabras van nos acompañando para nuevas prácticas, nuevos proyectos. Acá estamos con algunos ejemplos de las palabras que más impactaron nuestra universidad en los últimos 2 años. Hackathons, HackaHealth, los times, porque no se habla más de una persona, mas times que trabajan en conjunto, EduEmpren, que es el emprendedorismo, incluso para los alumnos de la secundaria, para que lleguen en la universidad con el espíritu de innovación y emprendedorismo. La palabra startups salió de la periferia, está en el centro de nuestras discusiones. Spin-off, COI, que son los programas colaborativos entre nuestros países. Por ejemplo, programa colaborativo. Yo tengo una clase aquí en Brasil que acontece en el mismo horario que Dr. Emilio en Oviedo, España. Entonces, juntamos los alumnos en el mismo horario, en la misma clase virtual como estamos ahora, ya que trabajamos la misma temática e integramos los alumnos en varias salas
para que produzcan sus proyectos, sus productos. Entonces, el COI en nuestra universidad este año internacionalizó más que 700 alumnos sin salir de Brasil físicamente, pero hemos nos conectados com clases similares, contenidos similares com México, Espanha, Filipinas, Colômbia, dentre tantos outros países. O vocabulário continua com o mundo digital, o mundo tech, high-tech. El empreendedorismo, Emprenda Canoas, es el nombre de nuestra universidad, porque queremos una ciudad empreendedora, no solamente una universidad, un grupo, Startup Show e nueva modelagem, quando hablamos em um currículo totalmente transversalizado pela inovação, por el empreendedorismo. Todo este nuevo vocabulario para nosotros de la gestión educativa, para nosotros maestros y futuros maestros que están con nosotros, va a implicar en una nueva estética de nuestros espacios. No se aprende más como en el tiempo que yo era niño, que mi madre era maestra e enseñaba como en el ejército, uno aluno atrás del otro, uno mirando la nuca del otro, la cabeza del otro. Ahora no es más así, se aprende mirando en los ojos, se aprende trabajando en conjunto, se aprende con saberes multidisciplinares. Entonces, en Brasil estamos discutindo mucho los nuevos espacios facilitadores de las soft skills. Emílio hablaba de las soft skills. Sí, si una de las soft skills es trabajar en equipo, necesita un espacio que va a favorecer. Se soft skill es mirar a todos y cada uno tiene algo para contribuir, es mejor estar en coworking. Se soft skill vai nos dizer que necessitamos ser pessoas com pensamento criativo, necessitamos também espaço criativo, iluminado, com colores, ou seja, com outra estética, para allá de la escuela tradicional, para incitar novos produtos de nosso pensamento criativo. Hemos aprendido também, a pandemia ha acelerado o trabalho em rede, o trabalho de integração. Los que me antecederam em suas charlas han hablado mucho de esto. Sí, la universidad necesita trabalhar com as universidades como estamos aqui. As universidades necessitam perguntar para os governos que problemas têm ustedes em seus planos de governo, em seus planos de desenvolvimento econômico, em seus planos de inovação, de tecnologia, que a universidade pode resolver um dolor do governo, um problema do governo, ou da empresa, ou da sociedade. Trabalhamos muito com a quinta hélice, superando o modelo de la triple hélice que se falava muito, universidades, governo e empresa. Não, tem uma quarta hélice que se emancipou em Brasil, que é trabalhar junto à comunidade. E agora, uma quinta hélice que diz: todo isto necessita de um planeta com saúde. Todo isto necessita perguntar-se por la sostenibilidade ambiental, pela sostenibilidade social, que é compromisso de todos nós outros.
Entonces, nuestras investigaciones como retos de una gestión educativa tiene como panel los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que nos ayuda a nos questionarmos cuál es mía, la tuya, nuestra contribución educativa y cómo nuestra contribución educativa es percibida pelos gobiernos, es percibida por nuestras comunidades, es percibida por nuestro entorno para la solución de problemas reales. O sea, Brasil, estamos nos questionando muito sobre a responsabilidade social de nossas investigações, de nossa enseñanza, de nossos projetos de extensão, incluso norma del gobierno que todas as carreiras a partir do último ano necessitam ter 10% de su currículo mirando a proyectos sociales, mirando a prácticas sociales, para que todas las carreras, cuando van a egresar de la universidad, tengan al menos 10% de su tiempo universitario dedicado a proyectos sociales e proyectos sociales relevantes, donde sempre nos perguntamos qual é o maior dolor de la comunidad, del entorno, que nosotros podemos mirar luz, podemos resolver, podemos ayudar. Outra questão, quando hablamos de los retos de la gestión, e principalmente em tempo de pandemias, todos querem resultados, seja resultados econômicos, financeiros, resultados em nossos papers, em nossas revistas científicas, resultados em nossos currículos, resultados sociais mirando as questões econômicas, sociais, a saúde, o bem-estar, ou seja, uma gestão que pueda ter resultados e sermos percebidos por la comunidade onde estamos, independente do tamanho de nossa universidade, se é pública, privada, comunitária, confessional, mas sermos percebidos por la comunidade como uma instituição que entrega resultados em sua comunidade, que entrega projetos. E lá no início, hoje, Medina questionava sobre projetos e metodologias, quando o doutor Gustavo apresentava. Se o doutor Gustavo apresentava, nós trabalhamos muito por resolução de projetos, a PBL, em cima de problemas reais que podamos nos involucrar, estudar e dar nossa colaboração. Sempre nos questionamos em nossas investigações a aplicabilidade, o interesse social, a escalabilidade. Se a investigação de Dr. Paulo tem escalabilidade para outras regiões do Brasil, para outros países, e, como estamos fazendo aqui, cada vez mais país e uma investigação e uma instituição que vai cooperar desde o local para o internacional. Acá traigo uma ideia que é do Papa Francisco, que não é somente o Papa de los católicos, mas é líder da humanidade e que representando os liderazgos de todos os países, como porta-voz de todos os países,
Papa Francisco lidera desde o ano 2019 o Pacto Global por la Educação. E dentro deste Pacto Global por la Educação, há uma premissa que diz que é necessário mobilizar a todos. Esto viene de um provérbio africano que diz: há que mobilizar toda uma aldeia para educar um niño. Ou seja, necessitamos mobilizar governos, estudantes, departamentos, alunos, maestros, rectores, diretivos, empresas, para, de hecho, poder apresentar soluções que vão dizer que sim, este novo mundo é possível desde que involucramos as pessoas dentro do que estamos apresentando o conceito de experiência do usuário. As pessoas do século XXI não querem solamente ideias, não querem solamente teorias. Os alunos querem a mano de la massa, ou seja, querem viver a experiência. Um exemplo muito concreto de minha universidade ha sido o área da saúde, quando a grande maioria das pessoas estavam em isolamento social, afastamento social por causa da pandemia do vírus. Nossos alunos da área da saúde han hecho excelente experiência em las clínicas, hospitales, atendendo a enfermos, orientando as populações pobres ou não, e isto ha marcado muito a vida de estas pessoas. Outro ponto para a gestão de hoje, a gestão de mañana, a gestão para todos nós é formar profissionais com competências para um futuro não lejos, um futuro que já chegou. E este futuro que já chegou necessita ao menos 3 grupos de competências. Antigamente se falava muito de las hard skills, de las competências próprias de cada carreira. No, é necessário, pero não é suficiente. Necessitamos las hard skills, sim, continuar formando para isto em nossos grupos de carreiras, pero há grande grupo de competências soft skills que Emílio ha hablado antes, por isso passo rápido acá, mas são necessárias e transversales a todas as carreiras. E hoje a teoria habla muito também. Se queremos fazer a diferença, se queremos permanecer em el mercado, se queremos avançar como educação que se integra e contribui com a comunidade, com os governos, nós, maestros e personal de la gestão, necessitamos o terceiro círculo, las metas skills, que significa desarrollar as competências de empreendedorismo, de inovação, ou seja, entregar novos produtos para as novas demandas, as novas necessidades de nossa sociedade. Outro ponto importante que inquieta a todos nós e que para muitos não les gusta falar de esto, pero é realidade. Não estamos mais em el tempo de la revolução industrial, de la revolução francesa, que se buscou el hombre del campo e se puso en la fábrica. E que as pessoas como mi papá teriam um grande honor de dizer: eu me he jubilado em uma empresa que he trabalhado a vida toda. Não, o mundo não é mais assim. Necessitamos formar pessoas
para un mundo de mañana, que es el mundo que yo lo llamo de pós-empleo. El mundo del pós-empleo necesita personas que desarrollen las soft skills, las hard skills, para que produzcan conocimiento en el mundo virtual, en otras formas de vivir, en otras formas de se expresar, personas que van a crear las nuevas profesiones. Si la literatura dice que nuestros hijos, nuestros niños de hoy van a pasar al menos por 5 carreras en sus vidas, es más do que justo y necesario formar personas para la competencia de la creatividad, de la innovación, de un segundo idioma, de trabajo en equipo, de imaginación, en fin, del pensamiento creativo y emprendedor, para que ellas puedan agregar valor a un mundo que não vai depender de uma empresa que vai dar emprego a Paulo para que Paulo sobreviva. Provavelmente nós somos a última geração que vai viver em el mundo del empleo. E vamos dizer em nossos currículos: eu sou um funcionário de Universidade La Salle. Provavelmente nossos netos vão dizer, não vão dizer que são de La Salle ou de Universidade A, B ou C. Nossos netos vão dizer: acá está mi portfólio. E que é mi portfólio? Acá estão mis experiências, mis produções, mi talento, mis competências, mis habilidades. Vão abrir el libro de sus produções, e esto vai ser sus credenciales, tan importante quanto hoje apresentamos as pessoas, como eu he sido apresentado há pouco por meio de nossos currículos, dizendo é doutor em esto, doutor em aquello, tiene formação para esto, para aquello. Todo esto é necessário, continua necessário, sim, porque nos conecta, porque nos ordena o pensamento, nos põe em rede, em network, pero necessário, mas não suficiente, se não vamos desarrollando nossa peculiaridade que vai formando nossos portfólios. Todo esto, mis amigos, yo también soy del equipo científico del Papa Francisco, donde tenemos un congreso anual desde el año 2015. Y hablamos mucho, es importante nuevas tecnologías, sí. Es importante la educación ir para el mundo virtual, sí. Es importante la educación acompañar la ciencia, acompañar las empresas, gobierno. Todo esto es legítimo, es importante. Pero la gran preocupación es que nuestras investigaciones, nuestras escuelas y universidades no se olviden de las personas, no se olvide do que llamamos el empreendedorismo solidario. El Papa ha escrito un documento llamado Fratelli Tutti, el año 2019-2020. Já e porque falou agora em 2020 la Fratelli Tutti dizendo que a ciência necessita dar espaço para as pessoas não são descartáveis, as pessoas necessitam ser incluídas em la solidariedade universal, em la educação universal. Las questões de las personas devem ser as grandes questões de nossas universidades, e aí Papa vai remeter-se ao documento de 2015,
quando em 2015 ha escrito la Laudato Si, que ha dicho que todos nosotros vivimos en una casa común, pero esta casa común está enferma. Esta casa común está con la malatía. Esta casa común está contaminada, está con sangre. E nuestra investigación necesita, sí, humanizar la ciencia, humanizar las personas, para que cada vez más nuestros proyectos e investigaciones puedan mostrar al mundo que sí podemos ser todos hermanos, porque dependemos del mismo planeta, del mismo sol, del misma agua, del mismo aire. Nuestras investigaciones dicen ainda que con la pandemia hemos buscado equilibrar un poco más los pilares de la UNESCO, porque hasta la pandemia se hablaba mucho del conocer que era cabeza. La pandemia nos ha dado un choque de realidad muy grande que nos dice: necesitamos volver a aprender a conviver, aprender a usar la mascarilla, aprender a mantener el distanciamiento para la salud mía, para la salud de usted, para la salud del planeta. La pandemia nos mostró que el alumno aprende haciendo, nosotros haciendo, entonces aprender a hacer cosas, productos importantísimo. El ser persona, el cuidado integral fundamental. E acá ponto para uma possibilidade de um quinto pilar, porque já estamos com literatura que está discutindo sobre a possibilidade de la UNESCO confirmar o pilar de la sostenibilidade, não solamente ecológica, mas a sostenibilidade biocêntrica, mirando a todas as formas de vida, pensando que mundo estamos construindo para as novas gerações, para os que vêm mañana, que mundo vão encontrar. Então, o pilar de la sostenibilidade é um pilar muito importante, que estamos discutindo em nossas investigações, buscando dados, e estamos nos dando conta que se a sostenibilidade social das empresas, hasta poucos anos, era algo legal, agora se torna algo legal e real. E se antes era a sostenibilidade social da empresa, agora também remete a pessoas físicas, ou seja, o conceito de uma sostenibilidade personal, para que toda a humanidade se involucre de novas formas de viver e de existir. Este mundo de la pandemia nos ha interpelado sobre não somente resiliência, mas a inteligência adaptativa. Ou seja, hemos sobrevivido, estamos acá, a gestão necessita adaptar-se constantemente todos os dias, necessitamos com nossas investigações, necessitamos com nossos equipos nos perguntar sempre que riesgos controlados podemos assumir para desenvolver nosso protagonismo em nossas áreas de investigação específicas de cada um. E termino a minha reflexão com el Salvador Dalí, lembrando de los amigos espanhóis, quando Salvador Dalí nos diz que niño trae a ideia del niño geopolítico
que mira el nacimiento del hombre nuevo. Muy impactado Salvador Dalí por la Segunda Guerra Mundial. Está aquí mostrando el sangre, la mujer, el niño que está naciendo. ¿Qué quiero concluir con esto? Que estamos pasando de un periodo de pandemia. Estamos pasando por un concepto de universidad. Esta nueva universidad está naciendo. No sabemos bien cómo, pero sabemos que está naciendo un nuevo investigador, un nuevo hombre, una nueva mujer, uma nova universidade nueva, tão nova que é um ninho e que necessitamos cuidá-la bem para que esta universidade pueda atender a las necessidades del mundo que está ao seu redor. Muitas gracias, amigos, e vamos nos quedando por aqui. Muchas gracias, doctor Paulo. Evidentemente nos ha hecho interesantes y relevantes reflexiones en torno a todo esto que estamos comentando acerca de esa renovación, esa innovación que se requiere. Y creo que toca puntos nodales acerca de esa lectura de realidad que tendríamos que hacernos nosotros. Esa lectura de realidad que es dinámica, que no podemos dejarla estática, sino que esto va evolucionando, esto va moviéndose e implica que nosotros también nos transformemos y nos innovemos. Considero que a partir de esta gestión que tiene que hacer ya, en este caso la gestión educativa, pues necesita reflexionar, necesita tener esos planteamientos de reflexionar, de evolucionar, de investigar, de innovar, pero sobre todo de producir y protagonizar estos espacios, pero sobre todo también de humanizar, sin olvidarnos de quiénes somos y cómo nos reconstruimos día con día, en el pensar en el otro, pero sobre todo en ese nacimiento que usted enfáticamente nos dice, el nacimiento de una nueva universidad, de un nuevo investigador, de nuevos actores que requiere la sociedad misma y sobre todo con esa conciencia planetaria en el cual nos tenemos que ver sostenibles en todos y cada uno de los espacios. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues abrimos el espacio para quien nos quiera hacer algún comentario, le quiera comentar algo al doctor o preguntar alguna situación directa. Bien, estamos abiertos al espacio por quien guste tomar la palabra. Gracias. Yo quisiera preguntarle al doctor Paulo. Primero decirle que me ha parecido enriquecedor todo lo que ha hablado, me llena de esperanza, me llena de ánimo para construir nuevas realidades. Usted habló sobre las soft y hard skills, o sea, las competencias suaves y duras, así como las meta skills o competencias meta. Me imagino que estas competencias son las nuevas competencias que tenemos que construir desde una perspectiva transdisciplinaria, integradora. En ese momento usted tiene ya algunos ejemplos de este tipo de competencias meta, de estas meta skills. Sí, gracias por la pregunta, porque creo que es importante traer las buenas prácticas que estamos haciendo en nuestras universidades. Yo digo a los alumnos y maestros, no basta solamente estarmos disponibles para trabajarmos en equipo, tener ideas, ser colaborativo, necesitamos entregar productos e entregar produtos em equipos multidisciplinares. É um exemplo pontual. Nuestros trabajos de conclusão de carreira. Não sei como é em outros países, pero em Brasil, para concluir uma carreira, o aluno necessita escrever um trabalho de conclusão de sua carreira. Pero era tradicional
cada uno escrever um paper sobre uma ideia, uma temática que ha estudado durante sua carreira. Acá hemos cambiado. Por exemplo, se tu vai criar uma startup com alunos de diferentes carreiras, com um pedagogo, um engenheiro, um aluno de fisioterapia, outra aluna de enfermaria, criar uma startup que é um produto. E neste produto está a meta skill, está uma entrega de algo real para a sociedade. Vamos validar como tu trabalho de conclusão. Outro ponto importante que hemos validado em nossa universidade é elegir os gargalos de las empresas. E os maestros analisam, estudam nosso entorno, quais são os maiores problemas de las empresas. E que aluno viene de esta empresa. Este aluno vai ter mentoria de persona externa, vai ter mentoria de seu maestro, inclusive de seu jefe, o CEO de sua empresa, para desenvolver um produto que vai resolver o gargalo de sua empresa, o dolor de sua empresa. E a avaliação final do produto não é solamente del Paulo como maestro. El día de la evaluación, de la presentación del producto, está acá el mentor, el empresario, el jefe del alumno para decir, este producto de hecho va a agregar valor a la sociedad. Entonces, son dos ejemplos de meta skills donde estamos efectivamente entregando produtos para la sociedad a partir de problemas reales desta sociedade. Excelente, muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera participar? Adelante, está el espacio. Muy bien, bueno, pues agradecerles. Entonces, si no hay otra participación, seguramente disipó muchas dudas y generó otras, doctor, y creo que eso es lo importante. Sus aportaciones han sido valiosas, relevantes, y las tomaremos muy en cuenta, y creo que esto va siendo una continuidad de todas las aportaciones que se han dado en el transcurso del día. Y bueno, pues a nombre del 10º Congreso de RIAICES, le agradecemos, doctor Paulo, su presencia, su aportación, sus comentarios y cada una de las atenciones que ha tenido para este evento y para esta sede. Les agradecemos a todos su participación. Seguimos en nuestro congreso. Seguimos. Gracias.